Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à terceira aula do curso técnico em informática. Bom, na aula passada falamos um pouco sobre hardware. Hardware é a parte física do computador, é tudo aquilo que podemos tocar e mexer em um computador. Nesta aula, vou falar um pouco sobre software, parte 1. Porque software eu dividi em 3 partes, porque é muita coisa para se falar. Bom, na parte 1 eu vou falar sobre 3 tópicos, que são o que é o software, principais tipos de software de computador e classificação de software. Vou falar sobre o primeiro tópico, o que é o software. Bom, software é um conjunto de instruções e dados ou programa que são utilizados para operar computadores e executar tarefas específicas. Então, ele é um conjunto de instruções, dados e programas. Bom, ele atua como uma ponte entre o usuário e o hardware. Hardware é a parte física do computador, permitindo que ambos se comuniquem de forma eficiente. O software pode ser dividido em diferentes categorias dependendo de sua finalidade e funcionalidades. Agora, vamos falar sobre os principais tipos de software de computador. Voltei, gente. Tinha acontecido um erro técnico aqui. Então, vamos falar sobre os principais tipos de software de computador. O primeiro tipo é o software de sistema. Bom, o software de sistema é responsável por gerenciar e controlar os recursos de hardware de computador, fornecendo um ambiente onde o software aplicativo possa funcionar. Ele serve como base para todas as operações do computador. Exemplos incluem o sistema operacional, o SO. Bom, o sistema operacional é um software fundamental que controla o hardware do computador e gerencia os recursos de software. Exemplos como Windows, macOS, Linux e Android. O sistema operacional realiza funções essenciais, como gerenciamento de arquivo, controle de memória, gerenciamento de processos e segurança do sistema. O segundo exemplo são os drives de dispositivos. Bom, são softwares que permitem o sistema operacional se comunicar com hardware específico, como impressoras, placas de vídeo e dispositivos de rede. Sem drives, o hardware não pode funcionar corretamente dentro do sistema. Agora, o terceiro exemplo é o firmware. Firmware é um software de sistema gravado diretamente no hardware do dispositivo, gerando memória ROM ou flash, que fornece instruções básicas para a operação do hardware. Exemplos incluem como BIOS, UEFI, de uma placa-mãe, firmware de roteadores e dispositivos de armazenamento. O segundo tipo de software de computador é o software de aplicativo. Lembre-se que o primeiro foi software de sistema. O segundo é software de aplicativo.
Bom, o software de aplicativo é projetado para permitir que os usuários realizem tarefas específicas ou solucionem problemas. Este tipo de software inclui uma ampla gama de programas utilizados para diversas finalidades. Exemplos de software de aplicativo incluem processadores de texto. Bom, são programas usados para criar, editar e formatar documentos de texto. Exemplos incluem como Microsoft Word, Google Documentos e lá esse nome aí. Aqui, ó. Também tem planilhas eletrônicas. Bom, são programas utilizados para organizar, analisar, analisar e armazenar dados em formato de tabela. Esses incluem Microsoft Excel, Google. Bom, temos também o software de apresentação. Bom, são programas usados para criar apresentações de slides, como Microsoft PowerPoint, Google Slide e Keynote. Agora, o terceiro tipo de software é o software de desenvolvimento. Lembre-se que falamos, primeiro, de software de sistema, segundo, software de aplicativo e terceiro, software de desenvolvimento. Também conhecido como ferramenta de desenvolvimento ou IDE, o software de desenvolvimento é usado por programadores para criar, testar e manter outros softwares. Este tipo de software inclui compiladores, programas que traduzem código-fonte escrito em uma linguagem de programadores de alto nível, como C++, Java ou esse nome aqui, em código de máquina executável. Então, compiladores são programas que traduzem código-fonte. Agora, depuradores são ferramentas utilizadas para testar e depurar programas, permitindo que os desenvolvedores encontrem e corrigem erros, como bugs de código. Editores de código são softwares utilizados para escrever e editar o código-fonte de um programa. Exemplos incluem Visual Studio Code, Sublime Text e Atom. Então, o primeiro tipo de software foi software de sistema, o segundo, software de aplicativo e o terceiro, software de desenvolvimento. Agora vamos falar sobre o último tópico desta aula, que é classificação de software. Bom, a primeira classificação é o software proprietário. Software proprietário é desenvolvido e distribuído sobre uma licença restrita, geralmente exigindo que os usuários paguem por uma licença para usar o software. Então, software proprietário é desenvolvido, você tem que pagar uma licença para usar, tipo, tem um site, só que aquele site tipo, é pro, mas tem a parte grátis.
Aí se você quiser usar aquele site para sempre, você vai ter que pagar uma licença para usar esse site. Isso é chamado de software proprietário. O código-fonte não está disponível publicamente e os usuários têm limitações sobre como o software pode ser usado, modificando ou redistribuído. Exemplos incluem Microsoft, Adobe Creative Suite e muitas aplicações comerciais. A segunda classificação é o software livre e de código aberto, SOSS. O software de código aberto é distribuído sob uma licença que permite a qualquer pessoa usar, modificar e distribuir o software de forma livre. O código-fonte é disponibilizado publicamente, incentivando a colaboração e o compartilhamento de conhecimentos. Exemplos incluem Linux, Serve e Firefox. A terceira classificação de software é software de sistema embutido. Refere-se aos softwares que é projetado para operar em sistemas embarcados, que são dispositivos dedicados a funções específicas e geralmente têm restrições de recursos de hardware. Exemplos incluem software de controle de micro-ondas, software de automóveis e sistemas de navegação, como GPS. Gostou da aula? Depois estarei postando nas plataformas de YouTube e Quai um quiz sobre hardware parte 1, com perguntas e respostas. Temos também no YouTube uma playlist sobre aulas teóricas. Aqui do card, aqui em cima, clique e vá assistir desde a primeira aula. Se você gostou do vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal e ative o sininho de notificações para não perder as próximas aulas que serão lançadas. Curte e comenta para a próxima aula de software parte 2. Você está querendo aprender informática e não sabe por onde começar? Você está querendo se tornar um técnico melhor em informática? Eu convido você a vir e assistir os vídeos do meu canal, Thiago Informática Básica. Temos vídeos excelentes aqui nessa plataforma. Temos vídeos, playlists, temos até quiz. Então eu convido você a acessar o link que está aí na descrição e conhecer o canal Thiago Informática Básica. Se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. E não perder os próximos vídeos que serão lançados aqui no canal. Então, chega de enrolação. Vamos para a aula de hoje. Bom, na aula passada falamos um pouco sobre software parte 1, onde falamos sobre o que é um software, principais tipos de software de computador e classificação de software. Bom, aqui em cima, card, está o link para a primeira aula de software.
é uma aula excelente. Clica e vai lá assistir. Na parte 2, vamos falar sobre 2 tópicos principais da aula, que são componentes fundamentais do software de computador e desenvolvimento de software. Vamos falar da metodologia e o ciclo de vida. Ciclo de vida do computador. Primeiro, vamos falar sobre os componentes fundamentais do software de computador. O primeiro componente é o código-fonte. Bom, o código-fonte é uma forma legível por humanos de um programa de computador escrito em uma linguagem de programação de alto nível, como C, ou seja, C++, vírgula, Java ou Python. O código-fonte é posteriormente compilado em código de máquinas executável que o computador pode processar diretamente. Então, o código-fonte é legível por humanos de programa de computador, escrito por linguagem de alto nível. O segundo componente são compiladores e interpretadores. Primeiro, vou falar sobre os compiladores. Eles convertem o código-fonte inteiro de um programa em código de máquina antes de ser executado. Exemplos incluem como a GCC, a GNU, para C, e Java para Java. Já os interpretadores executam código linha por linha em tempo real, sem compilar o programa inteiro preveniente. Exemplos incluem Python, interpretar e JavaScript em navegadores. Alguns nomes em inglês eu não estou falando, não. Eu estou meio que pulando esses nomes, mas no vídeo vocês podem ver os nomes. O terceiro componente é a biblioteca e APIs. Vou falar primeiro sobre biblioteca. É conjunto de código pré-escrito que os desenvolvedores podem utilizar para adicionar funcionalidades a seus programas, sem precisar escrever o código do zero. Exemplos incluem a biblioteca padrão, a C++, a STL e NUMPS para Python. Agora a API, que é aplicação de programas e interfaces. São conjuntos de protocolos e ferramentas que permitem que diferentes softwares se comuniquem entre si. APIs são usadas para integrar funcionalidades externas e permitir a interoperabilidade entre os sistemas diferentes. Antes de continuar a aula, eu queria fazer uma curiosidade que não é sobre a aula. Um computador, ele não entende esta língua. Aqui, ela não entende a língua portuguesa. O computador só entende 0 e 1. Tudo que a gente faz, o computador entende 0 e 1. Aí o computador faz a tradução para a nossa língua portuguesa. Então, o computador só entende 0 e 1.
Esse é o código binário de um computador. Ele só entende 0 e 1. Então, se cair em algum concurso de vestibular, não se esqueça. Computador só entende a forma binária 0 e 1. A forma binária do computador é 0 e 1. Vamos passar agora para o quarto componente. O sistema operacional, o SO. Como mencionado anteriormente, o sistema operacional é o software principal que gerencia todos os outros softwares e recursos de hardware de um computador. Então, o software gerencia todos os softwares e recursos de um hardware de computador. Ele fornece uma interface de usuário, gerencia arquivos e dispositivos e executa tarefas de gerenciamento de memória e processos. Agora, vamos falar sobre desenvolvimento de software. Vamos falar sobre metodologias e ciclo de vida. Primeiro, vamos falar sobre metodologia de desenvolvimento de software. Bom, existem várias metodologias usadas para desenvolver software, cada uma com seus próprios processos e práticas. As metodologias mais comuns incluem cascata, ágil, uma abordagem interativa e incrementar que enfatiza a colaboração entre equipes, a flexibilidade e a entrada rápida de funcionalidades. Agile inclui prática como Scrums e Kanbans. Agora sim vou falar sobre a cascata. É uma abordagem linear e sequencial, onde cada fase do desenvolvimento deve ser concluída antes de passar para a próxima. Adequada para projetos como requisitos bem definidos e estáveis. Agora vamos falar sobre o DevOps. Uma prática que combina o desenvolvimento de software, o Dev, e as operações de TI, Ops, para melhorar a comunicação e integração e a automação entre as equipes de desenvolvimento e operações. O segundo desenvolvimento é o ciclo de vida. Vamos falar sobre o ciclo de vida do desenvolvimento de software. SDLC. O SDLC descreve as fases principais envolvidas no desenvolvimento de software. As fases típicas incluem planejamento e análise de requisitos, definições do escopo do projeto, levantamento e análise das necessidades dos usuários. O design, projeto, criação da arquitetura de software, especificações detalhadas de componentes e design de interface. Design projeto, criação do software, especificações detalhadas de componentes e design de interfaces. Agora vamos falar sobre o desenvolvimento. A codificação
Bom, escrita do código-fonte é construção do software e construção do software conforme as especificações de designers. Gostou da aula? Depois, ao final dessa aula, estarei postando tanto na plataforma de Quai quanto da de YouTube um quiz sobre software parte 2. Já postei o quiz sobre software parte 1. Eu vou deixar aqui no card também esse quiz. Vai lá e aprende mais sobre o universo da informática para você se tornar um técnico em informática. Bom, se você gostou do vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal e ative o sininho de notificação. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos à terceira aula do curso técnico em informática. Bom, nesta aula vou estar falando um pouco sobre software. Vamos finalizar a aula sobre software. Vamos resumir todas as aulas, desde a primeira parte até a segunda, quais foram os tópicos que a gente falou. Bom, na primeira aula sobre software, falamos sobre 3 tópicos, que foram o que é o software, os principais tipos de software de computador e a classificação de software. Eu vou estar deixando a primeira aula aqui no card, aqui em cima. Já na segunda aula, software, falamos sobre 2 tópicos, que foram componentes fundamentais do software de computador e desenvolvimento de software. Falamos sobre a metodologia e o ciclo de vida. Você também está deixando aqui no card, aqui em cima, a segunda aula sobre software. Já na terceira aula, vamos estar falando sobre 3 tópicos, que são importância do software na tecnologia moderna, futuro do software de computador e uma conclusão geral desde a primeira, segunda e terceira aula. Vamos falar sobre o primeiro, importância do software na tecnologia moderna. O software é fundamental para quase todos os aspectos da vida moderna, desde atividades diárias simples até operações complexas em empresas e governos. Ele desempenha um papel crucial nas seguintes áreas. Primeiro, automação e eficiência. O software permite a automação de tarefas repetitivas e a melhoria da eficiência em uma ampla gama de setores, desde a fabricação até o entendimento ao cliente. Segundo, comunicação e colaboração. Softwares de comunicação e colaboração, como e-mails, videoconferências e plataformas de colaboração online, tornaram-se indispensáveis no mundo globalizado e digitalizado de hoje. Terceiro, entretenimento e mídia. Softwares, streaming e jogos e mídias digitais transformaram o setor de entretenimento, oferecendo uma variedade quase indefinida de opções de entretenimento. Quarto, segurança e privacidade.
de um software. Software de segurança como antivírus e firewalls ajuda a proteger sistemas contra ameaças cibernéticas. Além disso, tecnologias de criptografia assegura a privacidade e a integridade dos dados. Quinto, inovações e desenvolvimento científico de um software. O software é uma ferramenta indispensável em pesquisa e desenvolvimento científico, permitindo simulações complexas, análise de dados e modelagem que impulsiona a inovação em diversos campos. Então, o primeiro foi automação e eficiência. O segundo foi comunicação e colaboração. O terceiro foi entretenimento e mídia. O quarto foi segurança e privacidade. E o quinto foi inovação e desenvolvimento, sobre a importância e tecnologia moderna de um software de computador. Antes de continuar a aula, eu quero que vocês visitem as minhas duas plataformas que é essa aqui, Thiago Informática Básica, tanto no Quai quanto na plataforma de YouTube. Agora vamos para o segundo tópico: futuro do software de computador. O futuro do software continua a evoluir rapidamente, com várias tendências emergentes, moldando a próxima geração tecnológica de software. Qual é o futuro de software de computador? Inteligência artificial e aprendizado de máquinas. A AI, ou seja, a IA. O software, essa é a primeira área. O software está cada vez mais incorporado, IA e ML, para automatizar tarefas complexas, melhorar a tomada de decisões e oferecer experiências personalizadas aos usuários. Segundo, computação em nuvem e software como serviço, a SaaS. Isso é uma sigla. O movimento para a computação em nuvem está redefinindo como o software é desenvolvido, implantando e acessando, permitindo escalabilidade e flexibilidade incomparáveis. Terceiro, desenvolvimento nativo em nuvem e microserviços. Arquiteturas baseadas em microserviços e desenvolvimentos nativos em nuvem estão se tornando padrões para construir aplicações escaláveis e resistentes. Quarto, computação quântica. Embora ainda em estágios iniciais, o software de computação quântica promete resolver problemas complexos que estão além das capacidades dos computadores clássicos. E o quinto, para finalizar, desenvolvimento de software sem código de baixo código. Desenvolvimento de software sem código e de baixo código. Plataformas de desenvolvimento sem código e de baixo código estão democratizando o desenvolvimento de software,
permitindo que indivíduos sem formação técnicas criem aplicativos. Então, fala o primeiro, para recapitular. Falamos sobre inteligência artificial, aprendizado de máquinas. O segundo, computação quântica e software como serviço. Terceiro, desenvolvimento nativo em nuvem e microserviços. Quarto, computação quântica. E quinto, desenvolvimento de software sem código e de baixo código, sobre o futuro de software. Então, essas 5 áreas foram sobre futuro do software de computador. Agora vamos fazer uma conclusão geral sobre a primeira, a segunda e a terceira aula de software. Lembrando que a primeira aula e a segunda já estamos lá no canal do YouTube e no qual vou deixar o link aqui nos comentários. Conclusão. O software é a força motriz que possibilita a operação e inovação de sistemas de computador em todos os setores. Compreender os diferentes tipos de software, seus componentes e metodologia de desenvolvimento é essencial para qualquer pessoa envolvida na tecnologia da informação. À medida que o software continua a evoluir, sua importância no mundo digital só aumentará, impulsionando novas formas de interagir, trabalhar e inovar. Repetindo o início da conclusão. O software é a força motriz que possibilita a operação e inovação de sistemas de computador em todos os setores. E um detalhe: compreender os diferentes tipos de software seus componentes e metodologia de desenvolvimento, presta atenção, é essencial para qualquer pessoa envolvida na tecnologia da informação. Gostou da aula? Depois eu vou liberar um vídeo com atividades sobre o que a gente aprendeu sobre o decorrer das aulas, sobre software e hardware. Eu vou estar pegando todos os quiz, parte 1 e parte 2 de hardware, depois parte 1, parte 2 e parte 3 sobre software. Também vou postar um quiz na plataforma de Quai e YouTube sobre software. Vou estar deixando aqui no card aqui em cima os links para as aulas. Parte 1, 2 sobre software. Se você gostou do vídeo, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal e ative o sininho de notificação para não perder as próximas aulas que serão lançadas tanto no Quai quanto no YouTube. Curte e comenta para a próxima aula.